Sejam bem-vindos ao Burncast, o seu podcast de entretenimento e cultura pop da Burn Company. Mas antes de começar, queremos dar alguns recados bem rápidos. Você pode ouvir o nosso podcast gratuitamente nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer ou no aplicativo do Anchor. Ou se você preferir também, você pode ouvir o Burncast através do nosso site, que é burncast.com.br. E não deixe de acessar nossas redes sociais, que é Podcast Burn no Facebook, no Twitter e no Instagram. E se você quiser e puder, também pode apoiar o Burncast a se manter. Basta acessar o burncast.com.br/apoie, e lá você pode escolher um dos apoios, que nos ajudará a continuar investindo e produzindo conteúdo para vocês. Mas não se preocupe, o Burncast sempre será gratuito. Mas se você não puder ajudar monetariamente, compartilhe os episódios do Burncast nas redes sociais e sempre marque o nosso perfil para darmos um repost, ok? E hoje estamos aqui para falar sobre as séries literárias que voltaram nos últimos tempos. Eu sou o Guilherme Cepeda. Eu sou o Pedro Prado. E vamos receber o Rafael Fonseca. Fala galera, eu sou o Rafael Fonseca. Eu criei alguns conteúdos lá no meu perfil, lá no Instagram, meu perfil pessoal, @RafaGravity, com Y no final. Eu falo muito sobre livros, falo sobre filmes, séries, enfim. E também escrevo agora para o site sobre livros.com.br. E para começar, nada melhor do que falar sobre Jogos Vorazes, que em junho de 2019, ela anunciou que iria lançar um novo livro se passando no universo de Jogos Vorazes. O pessoal achou que fosse uma continuação ou algo do tipo, só que logo foi divulgado, né, que se passaria 64 anos antes da trilogia da Katniss. O pessoal ficou empolgado com a notícia, até que foi revelado que o livro seria sobre a juventude do Presidente Snow, o vilão da série. Na época, muitos fãs criticaram a escolha da autora, pois o livro do Haymitch ou da Anna Kressler faria muito mais sentido do que algum personagem como o próprio Presidente Snow, né? O livro foi lançado nos Estados Unidos em 19 de maio de 2020 e liderou as vendas com mais de 500 mil cópias só na primeira semana. Já no Brasil, a Roku lançou o livro um mês depois e a própria Lionsgate já com os direitos, né, de produção do filme e já tá trabalhando numa adaptação para os cinemas, ainda sem elenco e previsão de estreia. E como esperado, né, a própria Suzanne Collins está envolvida no projeto e fará a curadoria do roteiro, e o Francis Lawrence voltará para a direção do projeto. Não, eu vou te falar, esse lance de você retornar para Jogos Vorazes, eu acho que até é uma boa, sabe? Eu quando soube da notícia, sem saber que a história iria explorar o passado do Presidente Snow, eu achei que era uma boa, porque eu acho que Jogos Vorazes tinha ainda muito pano, sabe? Tinha muita coisa naquele universo que dá para você explorar, né? Tem a história dos distritos, já tiveram outras tentativas de revolução antes da revolução que ocorre na trilogia. E aí, realmente, parando para pensar nesse contexto, você fica curioso para saber o que mais aquele universo pode te dar. Porém, será mesmo que explorar o passado do Presidente Snow seria algo tão vindouro assim? Eu confesso que eu não li o livro e não, assim, não tenho muito interesse em ler. Depois de tudo que eu li sobre, ouvi, eu falei assim, não sei se vale as, sei lá quantas páginas. Mas quais foram os comentários negativos? Eu nem pesquisei, assim. Eu não pesquisei nem as críticas. O Rafa leu, né? Ele pode até falar com mais propriedade, mas eu li muita coisa falando que o livro é muito monótono, parado e não tem aquela emoção dos jogos que tinha que ter, né? Então, aí é um momento que eu vou puxar a orelha de fã, porque eu acho que isso vai muito da expectativa das pessoas. Eu acho que você, sendo fã da trilogia, tem muito do seu apego, não somente à história da Katniss, mas ao ritmo da série em si, né? Tem toda a questão do romance, que a gente, querendo ou não, por mais que Jogos Vorazes tenha ali um conceito, né, muito profundo e tudo mais, não é tão explorado, principalmente nas adaptações, quanto o romance e o relacionamento dos personagens em si, né? E quando você vai ver a ascensão de um presidente, do cara que era um déspota e tudo mais, acredito que o ritmo seja muito diferente, e aí o Rafa ele vai poder falar melhor disso. Quando a autora ela divulgou que ela ia escrever esse livro e que o Snow seria o protagonista, começou todo um burburinho na internet, porque, nossa, imagina, você escrever a história de um ditador, né, como o Snow, assim, pra contar uma história. E o livro, assim, ele é um livro longo, ele tem 574 páginas, a versão brasileira, né, não sei quantas páginas tem a versão americana. Então, o que acontece? Essa expectativa em relação aos fãs, que foi o que o Pedro comentou, realmente eu acho que já prejudicou em grande parte essa experiência que os leitores eles achavam que teriam com esse livro, né, que é a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Só que assim, o livro, o foco dele não é falar dos jogos, assim como a gente tem com a Katniss, né, lá na trilogia original, que você contava, porque o livro ele é dividido em 3 partes também, assim como a estrutura dos outros livros, né, daquela trilogia original.
Só que assim, esse livro, ele tem um outro foco. Ele não é o foco, assim, apenas do Presidente Snow em si. Ele vai falar um pouco como o Panem se desenvolveu, por que os Jogos Vorazes, eles são os Jogos Vorazes que a gente conhece já na trilogia da Katniss. Então, assim, a gente percebe que muitas coisas que aconteceram, por exemplo, os patrocinadores, né, essa questão dos tributos, eles serem mais bem cuidados pela capital quando eles vão para lá, os Jogos Vorazes eles serem um evento de entretenimento mesmo para as pessoas, isso tudo foi ideia do próprio Presidente Snow nessa história. Então a gente vai conhecer muito dos bastidores, tudo o que aconteceu por trás para que os Jogos Vorazes se tornasse o que é hoje, né? Como a gente conheceu lá com a Katniss. Só que assim, realmente, Gui, o começo do livro ele é bem monótono porque ele vai contar assim como o Panem ele vai se desenvolver, porque é um livro que se passa 10 anos depois daquela Guerra dos Dias Escuros, né? Quando os distritos eles se revoltaram contra a capital. Então, é um livro até meio de pós-guerra. A gente percebe que as pessoas da capital eles estão se recuperando dessa guerra, né? Então, existem muitos fragmentos ainda dessa guerra lá na cidade. Eles ainda enfrentam alguns ataques dos rebeldes. E a escola onde o Presidente Snow estuda, apenas só as pessoas, os filhos de grandes pessoas importantes lá de Panem estudam nessa escola, né? É como se fosse uma academia, né? E aí o Presidente Snow, ele, junto com a sua turma lá da sala onde ele estuda, eles vão ser selecionados para serem os mentores dos Jogos Vorazes, porque os mentores não existiam antes dessa 10ª edição dos Jogos Vorazes, né? Que é onde vai se passar essa história. E aí o Presidente Snow, ele é escolhido para ser o mentor de uma garota do Distrito 12. E aí, a partir dessa escolha, ele vai ter que ser o mentor dela, né, para ir para os jogos. Só que a gente não vai ter muito vislumbre dos próprios jogos em si, mas como o Snow ele vai tentar manipular as pessoas, ele vai tentar ser uma pessoa totalmente carismática com essa garota e também com todas as pessoas em volta dele, para que ele consiga atingir os seus objetivos. Então, para quem acha que a Suzanne Collins escreveu esse livro aqui para passar um pano aí no Presidente Snow, está muito enganado. Assim, ela só vai mostrar essa evolução que ele como ele era quando ele era jovem, ele tem 17, 18 anos aqui, e como ele se tornou aquele homem que a gente conheceu já lá na trilogia da Katniss, né? Então, assim, é um livro que ele é bastante lento, ele é um livro... Ele é como se fosse uma investigação criminal de tudo que está acontecendo, porque existem várias coisas aqui que eu não vou contar para não dar spoilers para o pessoal que vai ouvir o podcast, mas é exatamente isso. É um livro que vai falar muito dessa história de Panem, do próprio Presidente Snow. Tem algumas partes aqui que são muito interessantes, como os próprios alunos questionam essas escolhas do governo. Então, por que a gente tem que mandar crianças para a arena? Ou de que forma que eu vou tratar isso dos jogos, né? De que forma que eu vou tratar os jogos? Para que as pessoas assistam, porque as pessoas que moram lá na capital, eles não gostam dos Jogos Vorazes, nesse tempo onde se passa essa história. Eles acham um absurdo, assim, de crianças ir para a arena e tal. Então, eles precisam mudar essa mentalidade das pessoas e tornar os Jogos Vorazes uma forma onde as pessoas elas possam se engajar para poder assistir aos jogos. E aí, assim, é um livro que é dividido em 3 partes, então cada parte é como se fosse uma nova história, porque são partes totalmente diferentes uma das outras, e eu não posso dar muito spoiler aqui, mas, enfim, é um livro que essas expectativas que as pessoas criaram, acho que foi uma expectativa muito mais saudosista do que elas tinham lá com os Jogos Vorazes, com a Katniss, e aqui a gente não tem isso, porque eu acredito que o objetivo da autora não foi esse, de fazer um livro de Jogos Vorazes muito parecido com o ritmo da Katniss, mas como é um livro mais ou menos de origem. Então a gente vai conhecer muito mais a origem das coisas e do próprio Presidente Snow, e enfim, depois a gente vai ter a trilogia da Katniss, mas é um livro muito mais com esse embase, com esse foco. E saindo aqui de uma saga e partindo para outra que também fez muito sucesso, vamos para Crepúsculo, né? Que depois de mais de 10 anos de Amanhecer, o último livro da saga, a autora Stephenie Meyer resolveu desengavetar o projeto Sol da Meia-Noite, que havia sido divulgado pouco tempo depois do encerramento da saga. Porém, 12 capítulos vazaram na internet, o que fez ela desistir do livro.
E a história, pra quem não sabe e tá esperando que seja uma continuação, nada disso. A história será de Crepúsculo, normal, tudo de novo, só que agora pela visão do vampiro luminoso Edward, e como tudo isso começou, e como ele viu a Bella pela primeira vez e tudo mais. Então, em Sol da Meia-Noite, nós somos transportados mais uma vez para Forks, que é a fria cidade onde a história de Bella Swan e Edward Cullen começou. E em meio a uma paixão cercada de perigos sobrenaturais, nós vamos poder desvendar todos os mistérios por trás da mente de Cullen, que além de seus sentimentos e desejos mais profundos. E assim, né, eu acho isso uma cara de fanfic da miséria, né? Você pegar toda uma história de novo e transportar tudo aquilo de novo pra visão de um outro personagem. Gente, imagine se todos os autores tivessem essa ideia, sinceramente. Na época que foi lançado Belo Desastre, também eles fizeram isso, né? Com o livro na visão do Travis e afins. Era tipo milenar isso aí, né? Mas... Pois é, cara, eu acho assim, o meu problema com isso não é nem o fato de você trazer uma história novamente sobre uma outra perspectiva. Eu acho que muita franquia por aí já fez isso. Você pega todo uma história, vamos dizer um primeiro filme, você apresenta uma linha. Você apresenta um personagem, apresenta o que ele acredita, apresenta o objetivo dele e tudo mais. Aí beleza, aí na sequência você mostra tudo aquilo de novo, só que sob a ótica de outro personagem. Só que tem que ser uma visão muito distinta pra você ter realmente esse contraste, né? Que vai fazer você questionar tudo aquilo que você comprou na primeira vez. E isso eu acho que sim, é uma coisa muito rica. Agora, quando você pega uma história de romance, que os dois se apaixonam, e tá certo que tem uma relutância do Edward no início, tem todas as questões do quão ético dele sendo vampiro, transformar a Bella e tudo mais, mas eu fico pensando, será mesmo que essa visão do Edward, essa perspectiva dele da história toda, seja tão relevante assim, pra gente ver a história novamente, tudo outra vez? É nesse ponto que mora meu pé atrás, sabe? E eu também fico assim de um autor que vai pegar a mesma história só pra explorar aquele personagem outra vez. E tem uma outra coisa também que eu acho muito estranho, é que o livro ele vai ser uma versão de Crepúsculo da história pela visão do Edward. Só que esse livro ele vai ter 720 páginas, 724 páginas, por aí. E Crepúsculo tem 300 e poucas páginas. Então, assim, mais de 700 páginas para falar a história de um livro pela visão de um personagem. Eu aposto a minha mão no fogo que ela vai querer dar um espaço para aquela época que ele conta ter sido transformado pelo Carlyle. Ah, pode ser. O passado dele e tal. Poxa, se você for realmente pegar... Eu lembro de uma vez que eu tava assistindo a saga inteira com a Lily, minha namorada, e aí contava a origem, né, do Carlyle, dos outros vampiros, né, dos Cullen e tudo mais, e eu fiquei pensando, poxa, eles têm um background tão interessante desse passado deles, de como eles se transformaram. Explorar isso seria legal, sabe? Agora você correr para a mesma história de novo... Não faz muito sentido, sabe? Eu também vejo que Crepúsculo é um universo que poderia se expandir de N formas possíveis, mas não desse jeito, sabe? Eu vi até um meme na época que falou que o livro ia ser realmente lançado, que a Stephanie realmente sabia fazer dinheiro, né? Porque era a terceira vez que ela tava lançando o mesmo livro, na teoria, né? Não na prática, mas o povo continuava esgotando. Agora, assim, resta a dúvida, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Tem esses 12 capítulos que vazaram, eu não cheguei ali na época, mas já faz alguns anos já que isso aconteceu. Se ela for contar a história da origem do Edward, tudo, eu acho que, como o Pedro comentou, eu acho que aí sim é mais interessante você trazer esse novo, assim, como se fosse contar a mesma história, mas com alguns acréscimos, que eu acho que é isso que seria interessante. Agora, se fazer a mesma coisa, tipo, Rei Leão, Ctrl-C, Ctrl-V, é meio difícil, né? Aí o pessoal fala, nossa, eu gastei dinheiro, mais 700 páginas pra ler a mesma coisa, sei lá, né? E lembrando que Sol da Meia-Noite chega no Brasil no dia 4 de agosto com lançamento mundial, que já está disponível para pré-venda. Teve aquela polêmica da qualidade do papel, porque os fãs acharam que, em relação às versões originais, que são aquelas primeiras versões que saíram, a qualidade do papel é um pouco mais grossa, a gramatura, e aí algumas pessoas vieram criticar e a Intrínseca, que é a editora que lança os livros aqui no Brasil, a Intrínseca até lançou uma nota, né, Gui, lá no Twitter deles. Eles fizeram uma nota super coerente, falando que na época eles usavam outros papéis, hoje eles tentaram chegar no maior custo-benefício, que tipo, eu tô trabalhando com o mercado editorial na prática agora e eu sei como é que funciona isso. Não tem lógica se hoje você tem papéis um pouco relativamente melhores, mais leves, o livro já não chegou tão em conta, né, ia chegar muito mais caro ainda, ia, sei lá, ia chegar perto do que o dos Jogos Vorazes chegou, ou mais caro até. E lembrando, né, Gui, sei lá, Crepúsculo
Crepúsculo foi lançado em 2005, 2006, eu não lembro exatamente o ano. O mercado mudou, né, gente? Estamos em 2020, então você tem que seguir também as tendências, inovações tecnológicas no ramo de editoração e publicação de livros e tal. Eu acho que você tem que seguir essas tendências também, né? E agora vamos para outra saga, chamada A Seleção. A Netflix anunciou que vai adaptar o livro da autora Kiera Cass como um filme. A diretora anunciou que o filme já está em pré-produção, porém ainda não tem data para ser lançado. Para quem não conhece, A Seleção é o primeiro de uma série composta por 5 publicações que foi lançada em 2012 e mostra um futuro distópico onde 35 garotas são selecionadas para uma competição. Entre essas jovens está a America Singer, uma garota que não queria fazer parte da competição como muitos que estavam ali, e no primeiro momento ela não se dá bem com o príncipe. Com o tempo, no entanto, os dois começam a ter sentimentos um pelo outro. A série, como eu já comentei, né, foi lançada em 2012, em 2013 saiu a Elite, em 2014 a Escolha, que inclusive a própria Kiera Cass falou que é só até aí, porém, num plot twist aí de capitalismo, ela falou, vou lançar mais um, e mais 2, e mais 3. Aí em 2015 ela lançou a Herdeira, em 2016 a Coroa. Novamente ela falou que ia parar por aí, porém sabemos que não funciona muito bem assim, né? E o elenco do filme da Netflix aí não foi divulgado, né? Fizeram uma campanha no Twitter para que a Netflix não escolha o novo Vicentino, Sentinel. A gente fica zoando o nome dele aqui no podcast. Para o papel de príncipe, né? Porque tudo que acontece na Netflix, faz o Noah, mete o Noah aí, por que não? E tem muitos atores melhores pro papel, tanto em atuação quanto em se parecer com o personagem e afins. Em abril, a autora disse que não sabia quando o filme seria lançado, e ela estava focada no lançamento da Prometida. Estava focada no lançamento de A Prometida, que é o novo livro da série, que foi lançado pela editora seguinte aqui no Brasil no dia 5 de maio. E eu não duvido que a Kiera Cass volte pra esse universo e falar, toda vez ela fala, esse é o último, esse é o último, esse é o último, e desse último já foram 3 livros, né? Fora os spin-offs. E ele vai se passar, assim, meio que no século XVI, XVII ali, mais ou menos. E ele vai se passar num reino chamado Coroa. E acontece que a menina principal, ela mora no castelo, ela é filha de um duque, eu acho que é duque, ou é um conde, eu acho que é um duque. E ela mora nesse castelo, né? E o que acontece é que as famílias que moram nesse castelo, as filhas dessas famílias, elas são meio que cortejadas pelo príncipe que se tornou rei devido à morte do pai dele. E aí ela tá lá na corte e tal, eles têm aqueles eventos, as festas, né, para o príncipe poder cortejar essas moças. E um dia, durante uma dança lá, ela acaba caindo no colo dele. E, enfim, eles meio que começam ali a se apaixonar, criar aquela jogada, né, de ele vai cortejar ela, leva ela para passear e tudo mais. E aí ela começa a gostar dele de verdade, assim. Até que um dia, uma família de um reino vizinho, que é um reino meio que inimigo desse reino onde ela vive, eles vão pedir asilo nesse reino. E aí o filho do homem dessa família, né, que são plebeus, ela acaba se apaixonando por esse menino, por esse cara. E aí a história é assim, onde a história ela vai dar esse pontapé inicial, entendeu? Porque ela vai ficar dividida entre o príncipe e o plebeu, e aí com quem ela vai ficar no final. É uma fórmula bem, assim, não é um livro que não traz nada de novo, mas é uma fórmula que ela viu que a Seleção já tinha dado certo, então ela aposta novamente numa estrutura muito parecida com a Seleção. Obviamente que a Seleção é um livro de distopia, porque isso é citado na série, né? Ela fala sobre isso, mas aqui ela fala que é um livro que se passa realmente no reino fictício, mas entre o século XVI e XVII aí. Na época que lançaram os livros da Seleção, eu cheguei até a organizar alguns eventos aqui em São Paulo, mas depois da Escolha, que foi o último, eu larguei essa série e, não voltei mais. Até porque é a história da filha da América, né? A Herdeira e a Coroa. Eu não li a Coroa, eu só li, acho que até a Herdeira, mas não traz, assim, não é tão interessante quanto os 3 primeiros da Seleção, né? Que você tinha uma história mesmo para contar. Aqui é uma questão, assim, mais do mesmo, ela ali na corte, aí, enfim, não é tão interessante quanto os 3 primeiros livros da série. E finalizando aqui o nosso papo, nós vamos para Legend, que foi uma série de sucesso em meados de 2013 e que ressurgiu das cinzas em 2019, quando a autora Mary Lou divulgou pelo jornal Washington Post que se dá 10 anos depois dos eventos do último livro e acabaria respondendo algumas pontas soltas. Em 2018, os direitos de adaptação de Legend também trocaram de mãos. Anteriormente, os direitos estavam com CBS Filmes e em 2011 com Jonathan Levine,
contratado para dirigir. O projeto parou desde então. Porém, a produtora BCDF Films Pictures comprou os direitos de adaptação e a esperança para os fãs da trilogia acendeu novamente. Ainda não há informações sobre o elenco do longa, mas Joseph Musinski assinou o contrato para escrever o roteiro. A trama se passa no futuro, em Los Angeles, na atual República da América, e conta a história de um rapaz, que é um criminoso mais procurado do país, e de uma jovem, que é a pupila mais promissora da República, cujos caminhos acabam se cruzando quando o irmão dela é assassinado. A verdade que os dois desvendarão se tornará uma lenda. A BCDF está seguindo o caminho da Passionflix e comprando os direitos de vários filmes, entre eles a saga Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Dizem que esse Rebel ele é bem feito, assim, ele é bem escrito. Ele é obviamente que você não precisa nem ler essa trilogia original que foi lançada em 2013. Você pode ler só ele mesmo, ele é uma história meio que independente. Só que tem algumas coisas que eles citam dessa trilogia original, do que tinha acontecido e tudo mais, mas dizem que é um livro bem ok. Ele tem mais de 4 lá na nota do Goodreads, pelo que eu vi. Então, acho que é um livro... Eu tenho ele aqui em casa, mas eu não cheguei a ler ainda, mas eu tenho curiosidade para poder saber como que foi o desempenho dele aí, né? Dela nessa nova proposta de escrever 10 anos depois, né? A série de Legend. Puxando um pouco o fio da meada do que a gente conversou aqui, e também, isso que eu vou falar também vai ser pano para uma futura pauta que vai rolar aqui, de um papo que a gente vai debater, que é essa escassez, né, querendo ou não, eu não vou nem dizer que é escassez de criatividade, porque tem muita gente criando muita coisa boa, mas essa galera não tá em Hollywood, né, essa galera não tá nos holofotes, não é essa galera que dita as tendências do cinema, do mundo literário e tudo mais, então você vê que existe uma pressão eu vou dizer do sistema assim para resumir, pode ser uma versão reduzida da ideia, mas só para resumir, existe essa insistência de você querer vender os mesmos produtos, de você explorar o máximo possível, né, de você sugar ali, espremer o máximo para colher o suco daquilo. E, gente, querendo ou não, o fã, por mais apaixonado que ele seja, uma hora ele vai sentir aquilo. E não é à toa, a gente viu isso com Harry Potter, a gente tá vendo isso com Crepúsculo, a gente tá vendo isso com Jogos Vorazes, e acredito que nem todas essas são justas, porque acredito sim que exista esse espaço para você explorar essas franquias, e acredito que as franquias têm muito a contar, porém a gente tem que sair da mesmice, né? E até isso é um recado até para os fãs também não podem exigir isso, mas também ficar criticando a autora, ficar criticando as franquias quando elas partem para uma nova direção. Isso para mim é a coisa mais surreal do mundo, porque a gente fica aqui pedindo coisa nova, e quando lança coisa nova o povo reclama também, porque queria uma coisa igual que foi lançada há não sei quantos anos atrás. Então é complicado, né? Porque você vê que não é um problema que vem só de um lado, é uma relação muito problemática entre os consumidores e os que produzem o que a gente consome, né? Então é bom a gente trazer esses debates e começar a amadurecer mais a perspectiva de quem for consumir. E também eu acredito que essa questão de a gente ter a sensação de que a gente está lendo ou assistindo a mesma coisa, está cada vez aumentando cada vez mais, né? Isso, porque é isso que você falou, Pedro, parece que a gente está lendo as mesmas coisas sempre. Existem vários outros livros de ficção, de distopias, ou enfim, outras propostas de outros temas, que a gente vê que tem um grande potencial, mas infelizmente talvez mercadologicamente falando, não sei, elas não são apostadas, né, no cinema, enfim. Então, assim, você vê que tem até uma base de fãs bacana, mas, enfim, isso não tem força para que tenha essa exposição, essa visibilidade para o cinema e para outras mídias. E que é muito injusto. E aí a gente acaba sendo vítima do próprio sistema, né? Que é esse sistema do entretenimento que, não, a gente só pode produzir, a gente só pode fazer o que dá dinheiro. O que não dá dinheiro, infelizmente, a gente não pode fazer. Então, é muito complicado essa cadeia, né, onde a gente se encontra também. E chegamos ao fim de mais um episódio do Burncast. Gostaríamos de agradecer você por ouvir até aqui, e lembrando que o podcast está disponível no Spotify, no Deezer e em outras plataformas de streaming de áudio. Compartilhe os episódios do Burncast nas redes sociais e sempre marque o nosso perfil para darmos aquele repost, ok? Até a próxima semana.